Olá, pessoal! Essa semana a gente está aqui para conversar, para fofocar com você sobre um tema muito interessante, que é sobre o trabalho da mulher. Isso, o nosso trabalho, né, gente? Não sei se você que está assistindo também é menina, mas enfim, a gente está aqui para conversar sobre um tema que foi tratado, né, como tema do mês no TST. E vários juristas, vários doutrinadores escreveram sobre o assunto, porque realmente tem que ser debatido, né? Em especial, debater a forma em que é protegido o trabalho da mulher no Brasil, né? E a gente vai entender o porquê das aspas na proteção. E antes de começar, né, a gente queria colocar para vocês, e aí a gente queria que vocês comentassem, que vocês focassem juntos, né? Isso. O que você pensa? Você acha que, principalmente depois da Constituição de 1988, que é uma Constituição democrática, que a gente, né, a promoção verdadeira da igualdade material, né, porque a gente tem a diferença da igualdade formal, que era aquela igualdade somente perante a lei, que não efetivava realmente a igualdade entre os gêneros. Você acha que depois da Constituição de 88 há de se falar a necessidade dessa proteção do trabalho da mulher? E de fato protege o trabalho ou outros interesses? Exatamente. Né? O que está por trás dessa proteção? Então, hoje esse tema, a gente está querendo conversar mais sobre isso, especificamente sobre isso, porque o que está por trás da intenção, né? Lá, se a gente for pegar o contexto histórico, o que acontecia na época que a SLT foi realizada, né? O que estava acontecendo? Isso. Primeiro, a gente vivia numa sociedade altamente patriarcal. É verdade, sociedade patriarcal. Exatamente, a mulher, ela era única e exclusivamente, ela teria que todos os seus atos da vida civil, se a gente poderia dizer assim, teriam que ser submetidos primeiramente ao marido. Então a mulher, ela não tinha a sua liberdade ressaltada, respeitada, porque ela tinha que se submeter ao marido. Então a gente tinha ou algumas ao pai, regras, né, se ela fosse solteira. Se ela fosse solteira ao pai, e no caso, se ela fosse casada ao marido. Isso a gente pode até ver pela antiga, né, depois da Constituição de 88, esses artigos não foram recepcionados, mas estão lá na CLT, que dispõe que a mulher não poderia prestar trabalho noturno, que a mulher, para trabalhar, ela tinha que ter autorização, né, do marido, e que ela não poderia se submeter ao trabalho noturno. E um artigo curioso, que eu acho, bem, que a gente vê isso na prática, a gente consegue visualizar ainda mais a intenção que está por trás da proteção, né, do trabalho da mulher, é quando se fala que o casamento e o fato de estar grávida não são causas de impedimento, né, não poderiam ser, né, causas de dispensa do trabalho. Sim. Então esse artigo, claro, se a gente for considerar ele agora, sob o ponto de vista, sobre a ótica da Constituição, né, Constituição de 88, ele não foi recepcionado. Mas é curioso, porque a gente começa a perceber qual que era a verdadeira intenção da proteção do trabalho da mulher. Só um comentário a respeito dessas vedações que a Manu vem comentando. Um ponto muito curioso é que, por exemplo, o trabalho noturno era vedado. Mas vedado por quê? Porque, primeiro, para proteger a honra do marido, né? Porque normalmente tinha-se ali o imaginário de que as traições aconteciam no período noturno. Segundo, porque a mulher também teria que ter tempo para cuidar dos filhos, para cuidar do lar, exercer o seu papel doméstico. Mas, curiosamente, o trabalho de mulheres em bares, em casas de show, em outros congêneres, não era proibido. Era permitido. Então, é até um paradoxo, um contrassenso, né? Exatamente. Proíbe-se o trabalho noturno para a mulher de honra. No entanto, em algumas atividades, né, que a gente sabe, essas boates, casas de show, enfim, era permitido o trabalho da mulher, que aí, né, desonrada às vezes. É só a gente relembrar também que nesse contexto, esse CLT de 43, a gente tem que lembrar o contexto também que nosso Código Penal de 1940, né, o Código. E aí falava-se lá, tinha até um dispositivo na questão da tipificação do crime de estupro, que falava que tinha que ser por mulher honesta. Então via-se a diferença, isso que a gente tá falando, do tratamento, paradoxo, né? É verdade. Paradoxo. Então as mulheres, as casas de shows que trabalhavam, né?
elas poderiam trabalhar, mas aquelas que eram casadas, que deveriam se proteger a honra, elas não poderiam, era proibido o trabalho noturno dessas mulheres. Isso. Né? E aí a gente tem que lembrar também, isso voltando ainda mais no tempo, na origem ali da proteção, a gente sabe que na época da Revolução Industrial, a mão de obra feminina e de crianças era muito utilizada porque ela era muito barata. Isso. E aí uma forma de evitar a concorrência desleal, porque algumas empresas poderiam gastar menos com a produção se adotasse a mão de obra feminina e infantil, né, em maior parte. Então, para evitar a concorrência desleal e também para evitar que uma onda de desemprego assolasse o mundo masculino, porque os homens seriam mais caros, foi preciso trazer uma proteção para igualizar, né, para equalizar ali o salário de homens e mulheres, como salários iguais, para evitar, então, que aumentasse os índices de desemprego entre os homens e também diminuir a questão da concorrência desleal. Sim. Então, a origem principal foi essa. E a partir, né, das evoluções das legislações seguintes que protegiam o trabalho da mulher, pode-se perceber outros interesses, como esse de proteção da honra do marido, né? A mulher era considerada uma relativamente incapaz, inclusive o marido poderia rescindir o contrato de trabalho, né? Caso ele entendesse que o trabalho estava prejudicando os afazeres domésticos, né? A criação dos filhos e o cuidado com a casa, né? Isso, inclusive, estava positivado na CLT. Isso. Então, esse capítulo dedicado, a gente também tem que relembrar que as primeiras leis que protegeram o trabalho foram as leis que protegeram o trabalho da mulher e das crianças. Isso, né? Foi. Então, realmente, na Revolução Industrial, elas foram, nós todas, né, na época, as mulheres, elas foram realmente exploradas, muito exploradas, né? A gente for lembrar das indústrias lá de tecido, porque a mulher, ela tinha uma mão mais fina, então ela conseguia, com mais facilidade, manusear, né, aquela máquina. Né? Vi de alguns filmes, né, críticos dessa época, é muito fácil visualizar, só que se a gente está tratando depois, né, desse período, e a gente relembrar também que no Brasil a nossa industrialização ela foi tardia, Sim. Então lembrar o contexto em que a CLT foi criada, a intenção que estava por trás ali é visível que não era somente aquilo que o mundo estava fazendo, que a preocupação realmente, efetivamente, com a igualdade dos gêneros, né? Só que aqui no Brasil a intenção era realmente clara, isso era claro pelos dispositivos que estavam na CLT, a intenção de proteger o casamento, em que a mulher ela era servir, então o trabalho da mulher ele não poderia se sobrepor jamais ao casamento. Então a mulher, ela como se ela tivesse sido criada ali para ser um ser, a proteção dela era em relação não poderia, né, o trabalho dela não poderia se sobrepor ao casamento e muito menos a criação dos filhos. Era a proteção, na verdade, da estrutura da sociedade patriarcal, do papel de mãe, que era o principal, né, a finalidade da mulher principal era cuidar do lar, cuidar dos filhos, então tinha esse papel reprodutivo, então deveria se proteger a maternidade. E daí que se fala que antes da CLT, da Constituição de 88, o trabalho da mulher era protegido e depois da Constituição passou-se o paradigma da promoção, né? Então passou aí a promover a tutela, a igualdade, né? De inserção da mulher no mercado de trabalho. No entanto, trazendo isso aqui pra gente, mais pra nossa realidade, a gente sabe, pelo menos a meu ver, né? Que não estão sendo adotadas medidas de promoção real da igualdade entre homens e mulheres. E aí permaneceu. A igualdade formal, aquela igualdade que você tem perante a lei ali, né? Mas assim, por exemplo, os dispositivos esses que tratavam de vedação ao trabalho noturno, de questão de trabalho em subterrâneo, trabalho em minas, subterrâneos, enfim, esses foram revogados com a ressalva só de que a mulher grávida continua sendo proibida de exercer trabalhos em minas de subsolo. Mas esses foram revogados e aí permaneceram os dispositivos que protegem a maternidade e vedam a discriminação. Aí tem a Lei 9.029, né, que proíbe ali exigência de atestados de gravidez e esterilização para fins de admissão e manutenção do emprego, ok.
Mas a gente sabe, nós mulheres sabemos, isso não é questão de vitimismo nem nada, que nós estudamos mais, nós nos aprimoramos mais e infelizmente a gente ainda não tem as mesmas oportunidades que os homens, que são oferecidas aos homens. Exatamente. Né? E aí tem pesquisa recente do IBGE de 2016, isso, muito recente. É muito recente, 2016 do IBGE. Que mostra o tamanho da qualificação das mulheres, né? Que em comparação com os homens da mesma idade, da mesma faixa etária, as mulheres têm mais qualificação. Que é até aquela teoria que se diz do teto de cristal, né? A gente chega, mas não alcança o ponto que a gente quer. Então, por exemplo, a gente pode chegar numa hierarquia dentro de uma empresa interessante, mas não manda, não chega em cargos de chefia com a facilidade que normalmente o homem chega. E a gente vê que muitas das vezes essa questão da proteção, como ela falou, que não há promoção e sim a proteção do trabalho da mulher, ela muitas vezes acaba desprotegendo. Porque as normas que ali estão, a gente sabe da necessidade realmente da proteção, que a proteção do trabalho da mulher deveria, e como é, né, a intenção dela é realmente proteger na cintura e tal. Mas se a gente for pensar que há algumas normas que ainda estão na CLT, a gente vai comentar um pouquinho delas também aqui, mas elas, na verdade, desprotegem o mercado de trabalho da mulher. Por quê? Se nós temos uma mulher e um homem que são qualificados da mesma forma, né, tem a mesma qualificação, a gente percebe que ainda o acesso da mulher ainda é mais complicado, é mais difícil. Porque o empregador, muitas vezes, a gente tem aquela típica pergunta: quando você está pensando em ficar grávida? Você já está pensando em ser mãe? Nós vivemos isso, de verdade. Nós fomos entrevistadas numa determinada circunstância e a primeira pergunta, e o que mais me chocou foi que ela veio de uma mulher. Ela perguntou se nós tínhamos filhos, né, separadas, entrevistas separadas na mesma empresa, se nós tínhamos filhos e se a gente tinha planos de ter filho nos próximos 4 anos. Isso. Né? Então foi de fato algo que me chocou muito, porque até então eu lia isso em pesquisas, eu lia isso em livros, era distante até, mas não era algo próximo a mim. E aí, muito recentemente, eu vivi isso, né? E aí a gente percebe as sutilezas, né? Que quando se tem a mesma oportunidade para um homem e para uma mulher, como o acesso da mulher, né? Ainda é complicado. É até uma invasão da vida privada. Isso. Eu não tenho que falar para o meu empregador quando que eu vou engravidar, se eu quero engravidar. Às vezes você nem quer. Às vezes nem quer, né? Até porque as taxas de natalidade estão caindo significativamente. No entanto, aí abre até a margem, e aí eu queria dar os créditos, né, para a Lília Finelli, que escreveu um artigo Um abraço, a Lília, uma querida. A Lília Finelli, ela é professora, ela é mestre em Direito do Trabalho, doutoranda da UFMG, e ela escreveu um artigo para um livro meu que fala sobre o trabalho da mulher e a questão do trabalho em tempo parcial. E aí essa questão da taxa de natalidade, porque fala assim, às vezes a mulher busca o trabalho em tempo parcial, que é um trabalho mais precarizado, a nosso ver, a Lília discorda disso inicialmente, né, que não é um trabalho inicialmente precário, mas ele pode se precarizar, a meu ver já é um trabalho precário, né, em especial porque às vezes as condições do trabalho, a remuneração, às vezes o trabalhador procura o trabalho em tempo parcial porque ele realmente precisa. No entanto, se você for observar os números de ocupação, né, de trabalhos em tempo parcial, as mulheres adotam essa principal via, porque aí você pode refletir que ela adota essa via porque ela tem que dar conta do trabalho doméstico e a questão do trabalho reprodutivo. Porque tem o trabalho produtivo, que é esse que você está lá, trabalha, recebe um salário, e tem o trabalho reprodutivo, que é o doméstico, né, não remunerado, que é o que de fato permite o trabalho produtivo, né? É a organização do lar, a criação dos filhos, que não é remunerado, que não é valorizado. Então, às vezes, a mulher adota a via do trabalho em tempo parcial para dar conta do trabalho reprodutivo, ou nos casos de não ter filho, né? Às vezes precisa cuidar do pai que está doente. Isso, exatamente. Né? Da mãe, ou porque algum membro da família, ou às vezes até mesmo
que seja responsável, né? Às vezes também para empreender, né? Para adotar medidas empreendedoras ou para arrumar um outro trabalho. E aí entra até no trabalho que a Sabrina Colares tem desenvolvido sobre o plurimprego, né? A pessoa que tem inúmeros empregos, inúmeros trabalhos, e aí acaba necessitando do trabalho em tempo parcial. Então, a gente tem que prestar atenção no interesse extracontratual, né? Que está para além daquele contrato Temos que de trabalho em refletir tempo sobre parcial. essa questão das regras que hoje, se elas realmente necessitam estar no nosso ordenamento. No que tange a essa diferença dessa desproteção, na verdade, no mercado de trabalho da mulher. Exemplo é o que hoje está, é a decisão que está no STF, que é a decisão sobre a recepção ou não do artigo 384 da CLT, que trata sobre aquele intervalo de 15 minutos, quando a mulher, né, no caso que está lá dentro do capítulo de proteção ao trabalho da mulher, quando ela tem que se submeter a um intervalo de 15 minutos antes da jornada extraordinária. Isso deveria se aplicar, não deveria se aplicar também ao homem, né? E aí, né, a meu ver, sim, eu sou contra essa decisão do STF. Também. Porque o corpo humano, ele, né, ele sofre os efeitos da fadiga, do cansaço, da jornada. Não é porque a mulher cumula o trabalho produtivo com o reprodutivo normalmente, lógico que a realidade está mudando, mas ainda não é a grande, né? Os homens não compartilham na mesma intensidade das tarefas domésticas, muito embora a gente sabe que existam homens muito compreensivos, que sabem da importância, até a inversão, às vezes a mulher trabalha, o homem fica em casa, mas isso ainda não é a realidade da nossa sociedade. Então vamos tomar a nossa realidade maior. Pra discutir, né? Considerando aí que a mulher cumula o trabalho produtivo com o reprodutivo, o homem também, ele se cansa, né, gente? Os corpos, o corpo humano se cansa. E, a meu ver, essa decisão do STF de dizer que esse artigo aplica-se apenas à mulher, mesmo sendo mulher, eu acho que deveria aplicar também ao homem. Que é um período para descansar. Está suspensa, né, por uma nova decisão, mas única e exclusivamente por causa de um vício formal. Mas é realmente uma discussão muito... o corpo humano precisa se recuperar, né? Até mesmo eu coloquei isso na minha dissertação de mestrado, o dispositivo também, se não me engano, 390 da CLT, que fala sobre a alimentação de peso, é o 390? Acho que é 390. É o de limitação de peso, eu não vou me recordar agora, assim, de imediato, mas se eu não me engano é o 390. Que coloca ali 20 quilos a 25 quilos, né? É a questão de mulher e homem poder carregar ou não. Existem projetos de lei já em tramitação no Congresso Nacional para colocar o limite um só, para homens e mulheres. Porque o corpo humano, gente, ele é muito variável, né? Existem mulheres muito fortes, mulheres que predispostas, né, a atividades físicas, que praticam exercícios. Alterofilistas até. Exatamente, né? Então, assim, e homens também magrinhos, homens fracos. Então, o ser humano, ele é muito diversificado. E é em razão dessa diversidade humana que tramitam no Congresso Nacional o projeto de lei para colocar o limite de 20 a 25 quilos para homem ou para mulher. Para mulher. Ou seja, aí é um projeto que muito válido. Claro. Que a gente tem que relembrar que o trabalho, né, direito ao trabalho, ele tem que proteger o ser humano que trabalha, independentemente da questão de gênero. A gente não pode considerar... Porque a CLT tem dispositivos biologicistas, né, sexistas. Que acabam por discriminar. Exatamente. Porque a gente não pode falar que uma mulher hoje, né, que a mulher ela só vai conseguir também só aquele peso. Pode ser. Existem mulheres que vão conseguir um peso muito maior. E aí a gente tem que levar em consideração que essa norma, o tempo que ela foi criada, né? Para qual mulher essa norma foi criada? Exatamente. Para qual homem essa norma foi criada? E a gente tem que considerar também a questão da evolução tecnológica, da automação. Então, assim, a meu ver, essa questão do intervalo de 15 minutos só para mulher e essa questão de limitação de peso para homem e para mulher diferente, para mim já não faz mais sentido no mundo que a gente vive. A gente conta com instrumentos tecnológicos na execução dos serviços, né? Tem mulheres muito fortes, homens muito fracos, então a diversidade humana ela tem que ser levada em consideração. Exatamente. Né? E eu tenho acompanhado esses projetos de lei, eu vou colocar aqui embaixo
o número desses projetos para quem tiver interesse em ler. Exatamente, é um ótimo tema para se discutir. Né? E outra questão que tem se discutido ainda até hoje também, sobre essa questão efetivamente, especificamente, né, do trabalho da mulher, e agora a gente já voltando para as regras que tratam da proteção à maternidade, a proteção ao nascituro, agora a gente está falando realmente especificamente sobre essas regras, caso concreto, em que nós temos aí algumas decisões que a gente já chegou a analisar, que o TST tem entendido, né? A gente tem que, dentro da CLT, dentro dessas regras de proteção do trabalho da mulher, nós temos que, por exemplo, a questão da garantia de emprego da empregada gestante. Isso. E nós temos que ele está lá previsto no artigo 10º, né, 2 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, e nós temos que, efetivamente, essa garantia de emprego, ela, apesar de ter essa questão da garantia, a gente poderia se falar também futuramente, né, é um tema até muito interessante para se discutir também, porque claro que a mulher ela precisa de uma questão biológica, né, de se recompor e realmente precisa dessa garantia de emprego que está visando a proteção do nascituro. Mas não haveria de se falar não mais em licença maternidade, mas sim talvez uma licença parental? Tanto para o pai quanto para a mãe, né? Tanto para o pai quanto para a mãe. A gente tem estudos, né? A França, que é um país muito evoluído na parte psiquiátrica, né? E da psiquiatria e também da psicologia, nós temos que considerar que são vários estudos que fazem com que essa licença, não mais chamada exclusivamente de licença maternidade, ela passe também por ser chamada a licença para a família. Então, é claro que a mulher provavelmente vai querer nos primeiros meses para se recompor biologicamente, mas depois, né, feito um estudo mais aprofundado, quantos meses a mulher precisaria, né, para se recompor biologicamente, mas depois desses meses, então poderia se estender então essa licença, chamando então de licença parental, ou seja, a mulher vai continuar usufruindo dessa licença, ou vai ser condicionada ao homem para que ele também tenha a oportunidade de conviver, ao homem, ou, né, a gente está falando aí também da questão de gênero, né, não limitar, ou seja, a família, né, a família na concepção maior, ela poderia decidir quem iria usufruir dessa licença, né, então é uma questão também para a gente refletir, para a gente discutir, é um tema muito atual, porque nós precisamos, se a França ela fala que a presença então, né, do pai, né, da mãe, na criação do filho, eles se tornam então cidadãos aí futuramente muito mais bem desenvolvidos, psicologicamente, mais felizes. Então, aí, é importante. Nós analisamos para esse quadro 2 decisões do TST, uma de 2014, uma de 2016, para comparar, né, o que o TST decidiu a respeito do mesmo assunto. E aí trata-se de estabilidade da gestante, né, no caso de natimorto, que é quando o bebê já nasce morto, né, daí o termo natimorto. E aí o TST entendeu, resumindo o caso, a reclamante, ela engravidou no final de fevereiro e foi dispensada no dia 4 de março. Né? Então, depois da dispensa, passou ali alguns meses, ela pediu a reintegração e, na eventualidade de indeferimento, a indenização substitutiva. E aí o TST, o processo chegou ao TST e o TST entendeu que ela tem sim a estabilidade, mesmo o bebê tendo nascido morto, porque o artigo 10 do ADCT, ele não coloca como requisito que o bebê tenha que ter nascido com vida, para que a mãe tenha direito à estabilidade. E aí, a gente tem que fazer a distinção entre aborto espontâneo, do artigo 395 do CLT, e parto. Porque no caso concreto, o que aconteceu? Ela teve que ser operada, né, para retirar o bebê que tinha uma má formação congênita grave. O bebê não sobreviveria depois de nascer. Durante a retirada do bebê, poucas horas, né? A mãe já estava sendo preparada, o bebê faleceu. A mãe contava com 23 semanas de gestação. 25 semanas de gestação a mãe contava. E aí o bebê nasceu morto. Nessa circunstância, a reclamada entendeu que foi um aborto espontâneo, né? Que foi uma interrupção de gravidez e aí
ela não teria direito à estabilidade. E o TST entendeu que a situação não foi de interrupção da gravidez, não foi um aborto espontâneo, mas foi sim um parto. E o que é o parto? O conceito de parto está lá na Instrução Normativa número 45 de 2010 do INSS. Parto é qualquer procedimento realizado após a 23ª semana de gestação, Ou seja, né? 6 meses. Independentemente se o bebê está vivo ou está morto, né? Então, e aí a mãe tem direito à licença maternidade, né? E o afastamento aí dos 120 dias, pelo menos. Então, o TST entendeu que há distinção entre interrupção de gravidez, e aí se enquadra o aborto espontâneo, e sendo o aborto espontâneo, tem ali, antes das 23 semanas, né? Que exige a Instrução Normativa número 45, aí opera os efeitos do 395 da CLT, que aí ela tem direito ali a 2 semanas de afastamento, né, do trabalho. Agora, no caso desse processo, que era uma má formação congênita grave, que a mãe teve que operar para tirar esse bebê, que não sobreviveria e poderia causar até riscos mais graves para a vida, né? Nem para a saúde, para a própria vida da mãe, aí trata-se de parto, porque foi após a 23ª semana de gestação. E aí ela tem, né, ela foi considerada como estável provisoriamente, né, o melhor termo, né, emprego, uma garantia provisória de emprego. E aí operou todos os efeitos de pagamento de indenização substitutiva, enfim. Foi um processo bastante interessante para fazer essa distinção terminológica, né? Exatamente, para a gente entender quando o TST falar dessas duas expressões. A gente precisa entender isso para entender os institutos, que a licença maternidade é diferente da garantia de emprego, né? Então a gente tem que analisar para poder entender bem esses temas. Lembrando que a garantia provisória é da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto e não após a interrupção da gravidez ou do aborto espontâneo. E a interrupção da gravidez, os dispositivos estão lá na CLT que tratam sobre essas 2 semanas, né, de repouso. É o artigo 395. Então é isso que a gente tinha para falar. Deem a sua opinião. É muito importante. A Fofocas, o nosso quadro de fofocas, ele é para que todo mundo participe. A fofoca é coletiva. Isso. Então, contamos com vocês, né? Reflitam também sobre essa questão do trabalho da mulher. A gente gostaria muito que você desse a sua opinião. Tá bom? E deixa, caso você tenha notícia aí no seu regional de uma decisão que envolva o trabalho da mulher, que foi uma decisão bastante interessante, coloca pra gente embaixo aqui o link, os dados do processo, que a gente faz algum videozinho, algum comentário, que não seja aqui, porque a gente já tratou do tema, mas pelo menos lá no Instagram ou no Facebook, e a gente ainda dá os créditos para você e manda um abraço aí para você e para toda a sua região. Tá Exatamente. Então, sigam no canal Perspectiva Jurídica, também no Instagram, a gente está lá postando as nossas dicas. Os ícones, né? Os ícones estão aqui do lado. E até mais. Dá um like pra gente, tá? Não se esqueçam. Até mais. Tchau, gente.